saia da frente do cão. Abre a sua Bíblia junto comigo. Capítulo número 8 do Evangelho de João. João, capítulo de número 8. A partir do versículo 1. Tem um fundo musical aí, Paulo. Mostra aí, irmão. Os irmãos intercedam. Nós estamos dentro do campo de batalha e Jesus está dando vitória. Amém? Você chegou aqui e a gente já está de posse de vitória, viu? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas Jesus gostava de monte. E pela manhã cedo tornou para o templo, e também gostava de templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseveravam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusando pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mas só ele e a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Jesus. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido da igreja, graças a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo conhece muito bem de Gênesis a Apocalipse. Aonde a gente abrir a Bíblia, o povo de Deus conhece. Isso é maravilha. Mas a Bíblia Sagrada diz, meus queridos, que Jesus ele fez uma obra extraordinária. Jesus ele abriu o olho de cego. João capítulo 9. A Bíblia Sagrada diz que os apóstolos perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que esse mal lhe sobreviesse? Jesus olhou para eles e disse: nem ele pecou, e nem também os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus curou também um homem leproso. Marcos capítulo 1, versículo 47. A Bíblia Sagrada diz que o leproso se aproximou de Jesus e disse para Jesus: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Jesus olhou para o leproso e disse: eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz: e a lepra desapareceu naquele mesmo instante. A Bíblia Sagrada diz, meus queridos, que Jesus ele curou também paralítico. Livro de Marcos, capítulo de número 2. A Bíblia diz que levaram 2 paralíticos e colocaram por cima do alpendre, da telha, da laje, de cima da casa. Foram colocando, descendo ele. A Bíblia diz que Jesus olhava para ele e viu a fé. Jesus tem que ver fé para operar alguma coisa, tá certo? Ele viu fé. E quando ele viu fé, ele disse assim, olhou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. O homem olhou para Jesus, olharam para Jesus e começaram a razoar em seu coração e começaram a dizer: quem é este para perdoar pecado? Jesus olhou para ele e disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo ao paralítico: levanta, pega o
teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia Sagrada diz que o paralítico pegou a sua cama, botou nas costas e foi-se embora para casa. A Bíblia Sagrada diz que Jesus libertou um homem. Marcos capítulo de número 5. O homem, ele tinha uma legião de demônios. As cadeias não podiam prender, as algemas não conseguiam sustentar. A Bíblia diz que certo dia Jesus foi lá em Gadara, e quando Jesus coloca o pé dentro de Gadara, a Bíblia diz que esse endemoniado já cai nos pés de Jesus e adora a Jesus. E ele diz: o que é que eu tenho contigo, filho do Deus vivo? Porque me viesse me atormentar antes do tempo. Meus queridos, a Bíblia diz que esse homem, ele atormentava todo mundo, mas quando Jesus chegou dentro de Gadara, o negócio mudou. Você acredita que vai mudar? Você acredita que Jesus vai chegar lá? Deus estava usando Jacques, dizendo que alguém estava com um processo dentro de casa aqui. Você acredita que Jesus vai chegar dentro da tua casa? Meu querido, se Jesus chegar lá dentro da tua casa hoje, o que tem de mulambo, de coisa velha, de tudo que não presta, vai desaparecer de lá. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é maior. Então a Bíblia diz que quando Jesus coloca o pé dentro de Gadara, a Bíblia diz que o homem cai nos pés dele, e ele olha para o homem e diz para os demônios: sai dele. E a Bíblia diz que naquele instante, aquele homem ficou liberto, e agora começa a pregar o evangelho em Decápolis, dentro de 10 cidades, ele começa a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, eu não podia falar de tantos milagres aqui que Jesus fez. Jesus curou o coxo, cego, mudo, surdo, até ressuscitou morto. No livro de João, capítulo de número 11, a partir do versículo 25, ele olhou para Marta, depois de um lamento, uma oração de Marta, ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e o que vive e crê em mim, não passará pela morte. Versículo 40, ele olhou para Marta de novo e disse: Marta, eu já não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Versículo 41, ele disse: Marta, tira a pedra. E Marta foi lá tirar a pedra, e quando ela foi tirar a pedra, Jesus olha para o sepulcro. Já fazia 4 dias, Lázaro estava fedendo, mas quando o dono da vida, o todo-poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que pode todas as coisas, aquele que está aqui também nessa noite, ele olhou e disse: Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que o morto saiu andando. Ele é o dono da vida, ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo, ele é o dono dos milagres. Que tem alguém que gosta de fazer milagre, é ele. Ele, se você tem uma causa, fica tranquilo, coloca nos pés de Jesus. Sabe qual é o segredo para você receber um milagre da parte do Senhor? Sabe qual é o segredo? O segredo é esperar, confiando. Não é só esperar, é esperar confiando. Isaías capítulo 64, verso 4. Nunca se ouviu, e nem com os ouvidos se apercebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, meu querido, você não precisa ouvir uma profecia, você não precisa, claro que profecia é bom, eu gosto, você não precisa ouvir nada, você só precisa esperar. Se eu estiver esperando, eu tenho certeza que a mão do Todo-Poderoso está trabalhando pela minha vida, e Ele cura câncer, liberta, transforma, abre porta, fecha porta, faz do jeito que Ele quer, porque todas as coisas estão sujeitas a Ele. E a Bíblia Sagrada diz agora que uma turma de homens conhecedores da palavra querem pegar, armam algo para cima de Jesus e pegam uma mulher em adultério. Eles estavam com a carta na manga. Eles queriam pegar Jesus e matar a mulher. A vontade deles era essa. A Bíblia Sagrada diz que ele se aproxima de Jesus com a mulher e afronta Jesus. Essa mulher foi pega em pleno ato adulterando, e na lei manda que ela seja morta, apedrejada. E tu o que dizes? A Bíblia Sagrada diz que Jesus ficou em silêncio. Se você observar o texto, a Bíblia diz que ele escrevia no chão. Jesus não podia escrever no chão do jeito que eu estou, porque Jesus não tinha nenhum problema físico. Ele com certeza estava
abaixado, escrevendo no chão. Os irmãos concordam comigo? Amém. Estava escrevendo no chão, abaixado. Aí a Bíblia Sagrada diz que eles falam mais uma vez: olha, ela foi pega em pleno alto adulterando. E na lei de Moisés, ele diz que ela deve ser apedrejada em praça pública. E tu o que dizes? Aí a Bíblia Sagrada diz agora que Jesus se levanta. Saiba de uma coisa: Jesus sentado, ele não precisa nem se mover para parar o mundo. Jesus sentado. Agora me diga um homem de pé. Me diga quando Jesus se levanta. Se ele se levanta como se levantou para Josué. O céu parou, a lua do outro lado, até enquanto Josué não teve vitória. Ele se levanta como se levantou para Moisés, quando estava orando no monte. Êxodo capítulo de número 8, versículo 17. A Bíblia Sagrada diz que Moisés estava fraquejando na peleja, o povo estava lutando. 17:8. A Bíblia diz que o povo estava perdendo. A Bíblia diz que Moisés levantou as suas mãos e começa a orar de cima do monte. E quando ele começa a orar de cima do monte, alguém percebe algo acontecendo no vale diferente, porque o povo de Israel, eles começavam a vencer. Aí a Bíblia diz que os braços de Moisés eram pesados e ele foi baixando, não conseguiu levantar mais. A Bíblia diz que dois homens, amigos de Moisés, eles olham e dizem: o segredo não está na batalha, está nas mãos de Moisés. Aí eles olharam e foram correr, um para um lado, um para o outro. Botaram Moisés sentado numa pedra que representava Cristo e levantaram as duas mãos de Moisés e sustentaram. A Bíblia diz que quando o sol foi se pondo, os amalequitas estavam dando no pé e o povo de Israel estava gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Moisés diz: eu não quero glória, o negócio não é para mim. Ele pega uma bandeira, entra no meio do povo de Israel e coloca: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Sabe, irmão, aquela vitória que tu está esperando, Deus vai te dar, para que o nome dele seja glorificado. Ei, pega isso aí, vem da parte do Senhor, vai ter vitória, você vai contar tudo, e a sua de graça a gente vai participar. Eu creio. Eita, Jeová, eu creio. Você está crendo, está crendo, está crendo, está crendo, está crendo que ele vai chegar, está crendo que esse povo aqui, eita, labra, canta, labra, sopra, vai chegar. Tem gente que não quer, mas vai ver. Tem gente da tua rua que não quer ver a vitória, mas Jeová, ele vai descer para acontecer um milagre e o nome dele ser glorificado mais uma vez. Jesus se levanta. Salmo 12, verso 5. Por causa do choro do necessitado e do gemido do oprimido, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Quando ele se levanta, os céus e a terra tremem. Quando ele fala, a terra para, diz no Salmo 46. Quando o Todo-Poderoso se levanta para defender, quem pode acusar alguém? Quando Jesus olha para a mulher, ele olha para os homens e ele diz uma palavra. Esse é o advogado que a gente precisa. Sabia que ele é seu advogado? Sabia? Eles vieram acusando, reclamando, falando de lei, falando não sei o que, falando não sei o que. Jesus disse só uma palavra: quem é que não tem pecado aí? Quem é que não tem pecado? Eles olharam para o outro. A palavra do mestre é tão forte que eles não aguentam. A Bíblia diz que a palavra do mestre é tão forte que mexeu com a sua consciência. Eles começaram a pensar longe, começaram a pensar nos seus pecados e começaram a olhar e viram que ele também era da mesma forma daquela mulher. Aí a Bíblia Sagrada diz que só fica Jesus e a mulher agora, só ele e a mulher. É aí onde começa a nossa vitória. É aí onde a grandeza de Deus se manifesta na nossa vida. É o momento que nós nos encontramos com Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, você nessa noite, você pode ter feito o que fez, mas quando você se encontra com Jesus, a coisa muda. É mais ou menos assim. Vem cá, João, vem cá. Fica aqui em pé. Mais ou menos assim. João mentiu, roubou, enganou, fez um monte de coisa errada por aí. Aí ele se aproxima de Jesus
Alguém pode olhar assim para ele e falar: agora Jesus vai descascar tudo. Agora Jesus vai jogar tudo na cara dele. Vai dizer tudo que ele fica aqui. Fica aqui. Vai dizer tudo, vai falar. Alguém está pensando agora, ele se aproximou de Jesus, vai morrer. Aí Jesus olha para ele assim e diz assim: meu filho, eu não quero saber do teu passado, eu quero mudar o teu futuro. Glória a Deus. Jesus, ele chega para isso. Jesus chega para mudar o futuro. Jesus chega para transformar. Se Jesus não acreditasse numa pessoa desmantelada, jamais eu estaria aqui em cima. Se Jesus não acreditasse num viciado, jamais eu estaria pregando a palavra de Deus aqui nessa noite. Mas quando ele olhou para mim, ele viu que eu era fraco e que ele é forte. Ele viu que eu era pequeno e que ele é grande. Ele viu que eu não podia nada, mas que ele podia mudar o meu futuro, irmão Paulo Rafael. Eu estou aqui hoje, dentro aqui da boca do boi, assim como é conhecido, dizendo: Jesus transforma. Ele mudou a minha vida. Quem ele mudou a vida de mais alguém aqui? Levanta a mão. Ele mudou. Isso é o perdão de Deus sobre a nossa vida. O perdão, o que é o perdão de Deus? O que é? Nenhum de nós poderíamos pagar pelos nossos pecados. Eu só disse uma mentira. Um dia não pode pagar pelo seu pecado. Eu falei uma inverdade. Eu acusei alguém que era inocente. Eu falei um palavrão. Eu enganei alguém, eu roubei alguém, eu menti, eu defraudei. Nenhum desses pecados você pode pagar. Nenhum. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte. Se o meu pecado, se um pecado meu ficar, eu vou para o inferno. Mas a Bíblia diz, como é que isso acontece? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, e perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em formosura, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e nós não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós refutamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos seus tosquineadores. Da opressão e do juízo foi tirado. A Deus agradou morrê-lo, infamá-lo. Mas o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Quando Jesus olha nessa noite, lá do céu para a terra, ou da terra para o céu, ele vê do jeito que ele quer. Ele olha para você e diz assim: o meu trabalho, eu estou satisfeito por conta da tua vida. Sabe por quê? Porque todos os seus pecados foram apagados lá na cruz do Calvário. E é isso que nos dá alívio. É o perdão de Deus. Aquela mulher, quando recebeu o perdão de Deus, ela encontrou com a maior dádiva dessa vida. Ela encontrou com a melhor coisa dessa vida. Não é pecado você ter um carro, não. Um carro bom, um carro novo, não. É uma bênção. Glória a Deus se você tiver. Mas se você não tiver a salvação, se você não tiver o perdão, não adianta carro. Porque carro não leva para o céu. Ah, mas eu estou lutando para comprar uma casa. Compre. É bênção. Deus lhe abençoe. Mas se você não tiver o perdão dos seus pecados, uma casa não vai valer nada naquele grande dia. Olha, mas eu tenho vontade de ter muitos filhos. Muito bem, é uma bênção. Tenha filhos, Deus vai te dar, Deus vai prosperar. Está no Salmo de número 128, a promessa de Deus para aquele que teme a Deus. Mas filho não leva você para o céu. Mas a Bíblia Sagrada diz, no livro de João, capítulo 14, verso 6, Jesus ele olha para a multidão assim e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é o mistério da reconciliação que Paulo falou.
O que era isso? Nós estávamos longe por causa do pecado de Adão, mas Cristo, pela sua morte vicária, Ele traz o pecador à redenção, ao arrependimento, à mudança, à transformação. Aí quando a gente se aproxima de Cristo, esses pecados velhos desaparecem, e a gente já não tem vontade mais de praticar essas coisas. A gente quer adorar, um quer dar glória a Deus, outro quer ser logo batizado com o Espírito Santo, um quer viver o tempo todo no templo. Por quê? Porque a carga pesada foi tirada. A carga pesada foi tirada. Foi o mestre que falou, Mateus capítulo 11 verso 28: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Fique de pé, por favor. O que você precisa nessa noite para mudar a tua vida? O que você precisa dessa noite para mudar a tua vida? É o que Jesus fez com essa mulher, ou é o que fizeram com essa mulher com Jesus. Pensaram que era a pior coisa que iriam fazer com aquela mulher, mas colocaram ela no melhor lugar da terra. Colocaram ela no Salmo 91. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora. Opa, errei, não foi? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ela estava encontrando descanso para sua alma aflita. Ela estava encontrando descanso. Ela estava no Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio, lugar de se esconder. Todo crente aqui sabe o que é isso. A gente passa por uma tribulação, mas quando a gente dobra o joelho, a gente sente a graça de Deus sobre a nossa vida. Aí o negócio está apertado, aí Deus fala, Isaías 41:10: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Mas eu estou passando por algo terrível. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tem problema não. Ele anda comigo com um cajado na mão, me protegendo de toda ação do adversário. Isso é coisa maravilhosa. A melhor coisa que eu fiz da minha vida: já fumei maconha, não presta, acaba com o pulmão. Já tomei muita cachaça, também não presta, gastrite, cirrose. Já fumei, já cheirei loló, lança perfume, também não presta, dá uma dor de cabeça desmantelada. Mas no dia 7/10 de 2007, quando eu entrei na Assembleia de Deus, lá no sítio das Furnas, que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu comecei a sentir a alegria da salvação, que o salmista disse no Salmo capítulo 51, verso 12: torna a dar-me a alegria da salvação. Não existe coisa melhor nessa vida do que ser um crente salvo, de que ter certeza em Jesus. E o que eu preciso para que eu seja uma pessoa dessa forma? Ter um encontro com Jesus. Hoje à noite, encontro com Jesus. Hoje à noite, de você se jogar nos pés de Jesus e falar: Jesus, eu quero teu perdão, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu quero que o Senhor entre na minha casa como entrou na casa de Zaqueu. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu pensei que Jesus, quando eu me converti e Jesus me libertou, eu fiquei muito satisfeito e pensei que era só isso. Mas quando Jesus ele entra na nossa casa, ele entra para mudar tudo. Ele entra para mudar tudo. Aí daqui a pouco eu vejo a minha mãe começando a se aproximar do Evangelho, começando a visitar uma igreja. Uma pessoa que odiava a igreja, não queria saber de crente, não queria saber. Aí daqui a pouco a minha mãe vai, e certo dia ela entrega a vida dela para Jesus. E a minha mãe tinha um problema muito sério. Quantas vezes desde a minha infância eu vi minha mãe 15 dias deitada, 10 dias deitada, não podia se levantar por causa de um problema sério na coluna. Qual era o problema dela? 10 bicos de papagaio na coluna. E um certo dia eu ainda estava na frente da congregação lá do Cascunha Lima, e nós estávamos em campanha de oração, que ela ia fazer uma cirurgia. E no ano de 2011 ela tinha passado por um processo e tinha dado uns 10 bicos de papagaio na coluna dela. Está no exame. Aí quando foi no ano de 2013, ela faz um exame para fazer uma cirurgia,
E quando ela vai fazer o exame, ela olha as duas, o raio-x de 2013, o médico olha para ela e diz: Dona Maria José, a senhora nunca fez uma cirurgia da coluna? Como é, Dona Maria José? Esse exame aqui é seu. Ela disse: é, doutor, o meu nome está escrito aí. Ele disse: tá. Então aí ele disse assim: mas eu não estou entendendo, que a senhora nunca fez uma cirurgia na coluna, e os 10 bicos de papagaio desapareceu aqui nessa 2013. Aí a minha mãe olhou para Jesus e falou, olhou para o médico e falou assim: ô doutor, é porque eu sou crente. E lá na minha congregação acontece isso direto com os irmãos, porque o Jesus da gente, ele não precisa de bistoril para fazer cirurgia, não. Ele faz, ninguém sente, depois a gente só vê o resultado. Mudou a vida da minha mãe. Meu pai andava puxando uma perna. Quando o tempo fechava, quando o tempo que está agora assim fechado, a perna dele começava a puxar, começava andando puxando da perna. Ele recebeu uma oração e a perna dele voltou ao normal. Aí o meu irmão estava virando mendigo lá no Rio de Janeiro, perdido. Nesse tempo eu estava no Zé Velho, e a gente orando. E quando a gente está orando, Deus ele movimenta as coisas e começa a fazer acontecer. Já fazia 9 anos que eu estava orando pela vida dele, e a gente lá estava para virar o ano. Tem os irmãos aqui do Zé Velho, é minha testemunha. E chega no dia 6 de dezembro, alguém, Deus usa um irmão para mim e diz: olha, Deus vai trazer o teu irmão ainda esse ano, para andar junto contigo na terra e pregar a palavra. Eu disse: eu creio, porque eu creio no Deus que fala e faz. Quando foi no dia 31 de dezembro, estávamos dentro da congregação, e para a glória de Deus, o meu irmão estava lá também. Antes estava virando mendigo lá no Rio de Janeiro por conta da cachaça. Chegou lá dentro do Zé Velho, dentro da igreja. No dia 31 eu estava pregando livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando eu terminei de pregar, 2 minutos para meia-noite, eu fiz o convite: quem quer aceitar Jesus para ter a vida transformada? Veio a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, e a quinta pessoa veio o meu irmão. Ele veio gritando e chorando e dizendo: eu quero mudança, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Jesus libertou ele naquela mesma hora da cachaça e do cigarro, e hoje, para a glória de Deus, é um obreiro da Assembleia de Deus e está pregando a palavra de Jesus Cristo, que cura, que liberta, que transforma, e que está aqui nessa noite. Dê crédito a Jesus. E hoje Jesus está te dando essa oportunidade de interceder, irmão. Hoje Jesus está te dando essa oportunidade de se render para Ele. Tenha um encontro verdadeiro com Jesus, e a tua vida vai mudar. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar a tua família, Ele vai mudar a tua história, porque Ele é fiel. Cadê a primeira pessoa que quer se entregar para Ele aqui nessa noite? A primeira pessoa que quer aceitar Jesus aqui nessa noite. Venha para Jesus nessa noite. Você está perto de uma pessoa que não é crente, que não aceitou Jesus ainda. Venha, chame ele. Chame para aceitar Jesus, chame. Está vindo uma pessoa ali para Jesus, olha. Eita Jesus, que coisa maravilhosa. Venha, venha meu irmão. Jesus tem plano na sua vida. Você não é largado, você não é jogado, você foi achado hoje. A Bíblia diz, é o livro de Lucas: achados e perdidos. Aquele que estava longe voltou, e aquele que estava perdido foi achado. Você fica aqui, irmão, se sustenta aqui ele. Cadê a segunda pessoa aqui nessa noite? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. A segunda pessoa, dentro das casas. Chame alguém para aceitar Jesus. A gente chama as pessoas para fazer tanta coisa. A gente acredita em tanta coisa. A gente acredita em macumba. A gente acredita em reza, e não tira ninguém do lugar. Agora Jesus, ele muda. Jesus, ele transforma. Agora ele quer compromisso seu com ele. Assuma um compromisso com Jesus nessa noite. Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa que quer entregar a vida para Jesus. Está aí a segunda pessoa. Chame ele também. Chame mais. Jesus quer perdoar todos os teus pecados nessa noite. É Ele que apaga todas as tuas transgressões. Salmo 103. E livra a tua alma do castigo. Jesus quer você. Sabe por que não acontece tanta coisa na sua vida?
Porque você está longe, está vindo a segunda pessoa ali. Que coisa maravilhosa, irmão. As pessoas das casas, venha para Jesus. Deixe Jesus mudar a sua vida. Tem alguém dentro de casa que está com o coração aflito, que já tem passado por tantas adversidades, tem batido em tantas portas, tem procurado um canto e tem procurado em outro. Você tem que bater na porta que se chama Jesus. Quando você bater nessa porta, você vai achar, ou você vai encontrar respostas concretas para a tua vida. Quem tem mais alguém aqui nessa noite?